Boa noite, Pai seja convosco. Aqui é a pastora Vera e esse vídeo está direcionado à turma do segundo ano da semana e do sábado do Instituto Teológico de Roraima. Nós já vimos nos capítulos anteriores acerca do livro de Gênesis, finalizamos na última aula e foi necessário agora entrarmos em uma aula online, que será apresentado o capítulo 4 de Êxodo. Como nós já tínhamos visto no início, Êxodo, essa palavra Êxodo está em grego e é chamado Shemot em hebraico e em português significa saída. Muitos anos se passaram após a morte de José. Outro faraó havia assumido o seu lugar. Este novo comandante, um egípcio nativo, não conheceu a José e não tinha nenhum parentesco com os israelitas. Porém, agora ele apenas observava que o povo era muito numeroso e ficou com medo, isso dá a transparecer, de perder o seu trono para eles. Assim, inicia-se então o livro de Êxodo, Como vocês veem aí no versículo, os israelitas eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então esse livro de Êxodo, o segundo livro do Pentateuco, ele vai abordar, vai trazer e descrever a escravidão do povo de Israel no Egito, bem como nos fornecer informações de todo o sofrimento e provações que eles passaram na migração em direção a Canaã, porque houve uma promessa ali em Abraão da terra prometida que mana leite e mel. Conforme o consignado no Wycliffe Dicionário Bíblico 2006, o Antigo Testamento ensina que o Êxodo foi um movimento único de saída do Egito, em que as 12 tribos partiram juntas. O Êxodo abrange a origem da religião de Israel, a historicidade das narrativas e a própria inspiração nas Escrituras. Essa saga mostra como Deus formou a sua nação escolhida, como os ensinou a obedecer às suas leis e como é misericordioso com o seu povo, Então, diante dessa escravidão pela qual eles passaram, imposta pelo faraó desta época, então houve a necessidade de ser levantado ali naquele momento, nesse momento da história do povo de Israel, um libertador. E esse libertador foi levantado e chama-se Moisés. Moisés, o grande líder e legislador dos hebreus, por cuja mão Deus levou os israelitas do Egito às fronteiras da terra prometida. O nome Moisés significa tirado das águas, ou aquele que tira, pois foi extraído do rio Nilo, e ali foi levado até a filha de Faraó que o adotou. Ele nasceu durante os terríveis anos em que os egípcios decretaram que todos os bebês do sexo masculino fossem mortos. Estrategicamente colocado na água junto à margem do rio Nilo, Moisés foi retirado pela filha de Faraó e adotado. Ademais, ele foi instruído na corte, aprendendo acerca dos povos e culturas daquele contexto, E houve então uma preparação na vida de Moisés. Houve uma preparação, O que aconteceu? Moisés, ele cresceu ali no Palácio Real, teve esmerada instrução em todas as áreas e nas ciências dos egípcios, Porém, em um determinado momento, Moisés, ele chega a cometer um homicídio, diante de um egípcio, porque ele vê ali um homem tratado injustamente e tomou-lhe ali a defesa e vingou o oprimido matando o egípcio, Então ele foi perseguido pelo próprio faraó. Quando o faraó soube desse caso, tentou matar Moisés e Moisés fugiu em exílio para o deserto de Midian. E em Midian, Moisés
ele ajudou a filha de Reuel, né, conhecido como Jetro, a dar de beber ao rebanho e mostrou nobreza de caráter ao defendê-las de outros pastores. Moisés casou com Zípora, filha de Jetro, com quem teve seu primeiro filho Gerson. A sua vida passou a ser de pastor de ovelhas em Midian. Porém, ali em Midian, Deus marca um encontro, então, com o libertador, o que seria para ser chamado porta-voz de Deus, né? Enquanto Moisés pastoreava nas proximidades de Horebe, o monte de Deus, o Senhor o chamou para resgatar o seu povo do Egito, né? Moisés viu um arbusto que realmente estava em chamas, mas não se consumia. Alguns autores dizem que esse arbusto simboliza o povo escravizado no Egito. Deus então fala a Moisés que ouviu o clamor do seu povo e que o estava chamando para resgatar e levar o seu povo para fora do Egito, pois já havia um lugar preparado para ele, né? Então, lá em Êxodo 3:12, Deus ele vai falar com Moisés: eu estarei com você quando você tirar do Egito o meu povo, pois vão me adorar neste monte. E isso será uma prova de que eu enviei. Né? Então, quando Moisés descobre que ele será o porta-voz de Deus perante Faraó, ele começa a questionar e a esquivar-se da responsabilidade, colocando algumas objeções diante do que Deus conduziu para que ele fizesse, que era libertar o seu povo. Então Moisés questionou: quem sou eu? Lá em Êxodo 3:11. Perguntou qual é o nome, né? Qual é o nome daquele que estava falando com ele, né? Que era o próprio Deus. Êxodo 3:11. E Moisés também questionou que eles não creriam nele, né? Que eles não creriam naquilo que ele fosse levar ali diante do povo. E Moisés também questionou acerca de que ele nunca foi eloquente, né? E ali Deus sana todos estes questionamentos de Moisés. E o último questionamento de Moisés é que ele não queria ser enviado, né? E ele chega a falar para Deus: envie quem tem que enviar, menos a mim. Então ali Deus ele derruba todos esses argumentos de Moisés. E Moisés percebe então que ele precisa ali tomar realmente aquele cajado e se render à vontade do Senhor. E se render à vontade do Senhor, né? Então Moisés, ele vai ser submisso ao que Deus ele decide fazer, né? Levantando ele como libertador e decide ir ao Egito, mas antes ele precisa da permissão de Jetro, né? Seu sogro. E lá em Êxodo 4:18 a Bíblia vai relatar sobre isso. Então Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vá em paz, né? Vá em paz. Então Moisés saiu com sua mulher e seus 2 filhos. Não sabemos ao certo se depois do evento da circuncisão Zípora e seus filhos retornaram ao seu pai Jetro. Todavia, sabemos que Moisés retornou ao Egito com seu irmão Arão. Deus ordenou que Moisés realizasse sinais na presença de Faraó e alertou que ele endureceria o coração de Faraó. Então ali Moisés encontrou alguns desafios. E aqui nós concluímos falando que um líder é forjado em meio às lutas e desafios. Moisés ele passou um período difícil no deserto e agora Deus o conclama a libertar o seu povo. Então, eu estarei preparando a continuidade dos capítulos para nós finalizarmos então as aulas pendentes, ok? Até então o próximo vídeo.